Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas e esse é um vídeo rapidinho para explicar o ponto que foi feito dessa blusa. Nós apresentamos ela no dia 8/4 no mulher.com e o vídeo não foi disponibilizado. Então por isso que eu estou mostrando a blusa novamente e eu vou fazer a trama do meio, que são os 3 pontos baixos no meio da peça, explicar rapidamente como é feita a montagem. Como o vídeo não foi disponibilizado, a gente consegue explicar aqui de uma forma mais sucinta como foi feita a peça. São 4 tiras na parte superior e 4 tiras também na parte inferior, só que na parte inferior são fechadas em círculo e aqui na parte superior não. As tiras, elas são unidas com um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo nessa parte aqui, que ela é só uma união simples em zigue-zague, exatamente aqui. Então, essa união você vai fazer em toda peça, que é um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, sempre em zigue-zague toda a peça. E aí, o meio da trama, nós vamos mostrar logo em seguida como que faz essa parte aqui do centro da tira. Os grupos são fechados em 13 alças juntas e o leque de 13 alças abertas, separadas por 3 correntinhas entre cada uma dessas alças. Então, quando eu fizer o fechamento da tira, vocês vão entender. Mas então, a ideia é só essa do vídeo, de mostrar para vocês como foi feito o trabalho dessa blusa. Para fazer esse trabalho, você vai utilizar o tear de 10 centímetros, agulha de 2,5. Eu utilizei 3 novelos do fio Bella, na cor roxo, lilás médio e lilás claro. Então, eu vou fazer agora a trama central da peça. Para começar, é sempre aquele ezinho inicial, torce, passa por dentro. E vamos fazer o primeiro ponto. Para começar, é do mesmo jeito que todos os pontos. Eu sempre seguro o nozinho aqui na parte central para facilitar o início. Laço o ponto lá atrás, passo por dentro, giro o tear no sentido horário e faço o primeiro ponto baixo. Agora, começa o trabalho da trama mesmo com os 3 pontos. Então, nessa primeira carreira, você vai fazer um ponto baixo só. A partir da segunda alça, é que começa o trabalho com os 3 pontos baixos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o primeiro ponto baixo aqui, laço lá atrás, opa, laço. Se você segurar essa parte aqui de baixo, sempre facilita na hora de puxar o ponto. O primeiro ponto é sempre mais chatinho de fazer, depois que você faz o primeiro, fica fácil. O segundo ponto, somente nessa carreira, depois a gente vai mudar. Você faz aqui no meio, pegando na primeira perninha. E o terceiro ponto, ao invés de você pegar só na primeira perninha, você vai pegar as duas juntas, laçar e puxar. E fechar o ponto baixo. Essa é a única carreira desse jeito, porque agora você vai iniciar de verdade como será todo o trabalho. O primeiro ponto baixo é exatamente nesse buraquinho que forma no começo. Então, você introduz a agulha aqui, laça lá atrás e faz o primeiro ponto baixo. O segundo ponto baixo você vai introduzir no meio, laçar e fechar o segundo. O terceiro agora é somente nesta perninha que fica da segunda alça. E ele forma um buraquinho. Você vai perceber que ele vai formar um buraquinho. Este buraquinho é exatamente o local onde você vai fazer o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Então, lembre-se, eu seguro aqui para facilitar o trabalho. Se vocês utilizarem essa forma de fazer, vão perceber que vai facilitar bastante. E o próximo ponto, olha só, eu levanto a perninha aqui e passo por baixo e fecho o ponto. Vou girar o tear novamente. Olha como forma um buraquinho.
eu introduzo a agulha neste buraquinho, subo, fecho o primeiro ponto baixo, exatamente no centro da tira, faço o segundo e o terceiro, levanto, ponho a agulha no meio, puxo. Não apertem demais esse ponto, porque senão ele não forma um buraquinho. E esses espacinhos que formam no meio da trama, ela fica, inclusive, mais bonito. Por isso que você não pode fechar demais esse ponto. Então, eu vou fazer mais uma vez, só para não ficar dúvidas. O primeiro ponto, o segundo ponto no meio da tira e o terceiro ponto na última alça. Então, este é o trabalho repetitivo que vocês vão fazer em todas as tiras. E agora eu vou pegar o esquema das tiras, deixa eu só terminar aqui para vocês verem, então, o terceiro ponto. E existe o esqueminha que eu, inclusive, mostrei na TV, eu vou mostrar aqui para vocês também. Como que é esse esquema? Nós temos 143 alças da primeira e da segunda tira, desculpa, eu conto as como quinta e sexta. São as tiras da parte superior. Da parte inferior, eu tenho 2 tiras na cor lilás claro, 2 tiras na cor lilás médio, de 156 alças fechadas em círculo. Então, como que é fechar em círculo? Você vai fazer a tira de 156 alças, terminou, vai fazer a união das alças. O primeiro ponto da união fecha com o último, e isso faz a tira fechar em círculo e não vai ter costura lateral dessa peça. Ela fica somente fechada em círculo sem costura lateral. E a parte superior, somente o acabamento das mangas aqui, e nessa parte do ombro, são 2 carreiras de correntinhas que unem a parte da frente com a parte das costas. Aqui nós chegamos no final da tira. O arremate é normal, é só fazer uma correntinha, alongar, cortar o fio, puxa e arremata. Então, aqui a tira, eu fiz uma tira menor, mas para a peça que vocês estão trabalhando, 143 alças para o peito, para a altura dos ombros e dos braços, e 156 alças para o corpo. Então, retira a tira do tear. E agora, você já tem o trabalho, como eu tinha dito. Reparem que aqueles espacinhos, os buraquinhos que eu havia dito no começo, eles ficam como um detalhe da tira. Então, por isso que vocês não devem apertar demais o ponto do início e do final da tira dos 3 pontos baixos. Aqui eu já fiz uma amostra, só uma amostra do ponto, mas só para vocês terem ideia de como que fica a tira e o diagrama exatamente de como eu fiz as emendas. Como eu falei anteriormente, são 13 alças unidas com um ponto baixo, 2 correntinhas de intervalo, um ponto baixo. Então, você vai fazer todo esse trabalho até chegar na parte onde existem 13 alças unidas juntas, separadas por 3 correntinhas e o ponto baixo também. Então, fica a parte do leque fechado em 13 para baixo e o leque de 1 em 1 fechado na parte superior. Eu vou fazer então para vocês verem como vai ficar isto. O início é o ezinho. Eu venho aqui no início da tira. Eu vou começar então com um leque maior. Um ponto baixo, 2 correntinhas, o ponto baixo novamente. E assim sucessivamente. Olha, você tem que pegar sempre o fio inteiro. Assim sucessivamente até você conseguir fechar 13 alças separadas pelas 2 correntinhas. Então, mais uma.
Aqui eu já cheguei no final das 13 alças, faço 3 correntinhas e pego 13 alças num grupo só. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tem as 13 alças aqui. Quando eu pego um grupo grande de alças, eu sempre alinho elas puxando levemente na parte central, laço o fio e puxo por dentro de todas as alças. Fecho o ponto baixo, então eu já tenho as alças separadas e elas unidas todas numa vez só. E 3 correntinhas para pegar o próximo grupo de alças. Aqui é uma alça só. Então, esse será o ponto de toda a peça. Vocês vão fechar todas as carreiras dessa forma. E como eu já tinha dito anteriormente que as tiras do corpo são fechadas em círculo. E as tiras da parte das mangas e da altura do decote são fechadas apenas no sentido horizontal, com as correntinhas de zigue-zague, que é uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Então, para vocês verem como ficou o efeito final, eu tenho uma outra amostrinha aqui, que ela é do mesmo jeito, eu fiz só em outra cor. Então, vocês podem ver que eu tenho mais ou menos como fica o efeito. Então, quando vocês forem fazer a união, esta é uma dica importante para saber se está certo ou não o trabalho. Todo o centro da tira, ela deve ficar na alça do meio. Então, como são 13 tiras, a sétima alça, desculpa, será a que vai unir exatamente nessa parte. E esta é o trabalho final da peça. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail no contato@multitecnicas.com.br e façam uma visita em nosso site para ver as novidades no www.multitecnicas.com.br.